Paz do Senhor Jesus para todos. Você que é meu amigo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Mense e no Kawai também, né? Tomando aquele cafezinho. Já quero trazer uma palavra. Hoje Deus colocou no meu coração uma palavra sobre matrimônio. Matrimônio. O que é matrimônio? Casamento. União de duas pessoas héteras. Um homem e uma mulher. E esse é o casamento aprovado por Deus. Você é hétero, eu sou hétero. Uma pessoa gosta do sexo oposto. Não é do mesmo sexo, nem o homo. Mesmo sexo. Diferente. Homem e mulher. É para dar continuação à espécie. Você vai deixar a sua cópia, seu filho. O seu filho vai deixar a cópia dele, que é o seu neto. O seu neto vai deixar a cópia dele, que é seu bisneto. E assim sucessivamente. Então, a Bíblia fala, quando Deus criou o homem, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra, povoar. Então, casamento é aumento da população, aumento da humanidade. Só que no casamento, ele tem algumas recomendações de Deus, não do homem. O homem é falho, eu sou falho, o pastor, o padre, o papa. Todos nós somos falhos porque somos pecadores. E aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Mas Deus levantou a sua igreja, Deus deu dom, Deus deu ministério, e o apóstolo Paulo foi levantado por Deus. Deus deu esse ministério da palavra e o ministério do ensino para trazer informação básica, importante, fundamental para o casamento, para o cônjuge. Você respeitar a sua esposa respeitar você. E aqui, numa carta, a igreja que estava em Éfeso, na Ásia Menor, lá no Oriente Médio, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo 22, ele diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. O primeiro versículo está dizendo que a mulher precisa obedecer o seu marido como se estivesse obedecendo o seu Senhor. Quem é o seu Senhor? Jesus Cristo. Quando a mulher desobedece o marido, ela está desobedecendo a Deus. Quando a mulher grita com o marido, quando o marido quer ter um diálogo com a mulher e a mulher não se sujeita, não obedece, ela não está desobedecendo o marido, ela está desobedecendo o seu Senhor, aquele que o chamou. Por isso que hoje nós vemos muitos casamentos conturbados, a mulher querendo ocupar o lugar do homem. Não está falando de profissão, ganhar dinheiro,
ela estudar, fazer faculdade, nada disso não. Está falando a mulher ocupar o seu lugar de mulher, de sujeita ao seu esposo, independente se ela é juíza, se ela é uma advogada, se é uma promotora, se é uma desembargadora, se é uma senadora, se é uma presidenta, não importa. Dentro do seu lar, ela é esposa. E a esposa, ela é sujeita ao marido. Olha aqui, vós mulheres, sujeitai a vossos maridos, ou seja, obedecer vossos maridos. Como ao Senhor. No versículo 23, porque o marido, é a cabeça da mulher. Quando fala cabeça, fala de liderança, líder. Quando fala cabeça, fala governo. Aquele que recebeu de Deus autorização. O homem é o cabeça da mulher, ele é o líder. Independente se você tem mais estudo que o seu esposo, dentro da sua casa, quem é o cabeça é o marido. Por isso que no casamento tem que sentar-se um do lado do outro para conversar, tomar uma atitude. Por que hoje há muita briga dentro de casa a respeito de finanças? Ou tomar uma atitude, ou dar uma ordem. Os dois participam, os dois conversam. É uma vida de reciprocidade. Você tem que ter uma vida recíproca, como a sua esposa precisa ter uma vida recíproca. Quer fazer alguma coisa? Converse com o marido. Marido vai fazer alguma coisa? Converse com a esposa. Quer fazer um crediário? Converse com o esposo. Quando a mulher bate no peito dizendo é com o meu dinheiro, é com o meu trabalho, eu vou comprar, vou fazer o que eu quero, está fora da palavra de Deus. Está falando como servo de Deus. Não é o mundo, não. Não é o mundo, não. Não é o mundo que está criando um grupo de feminista. Mulheres que querem sair do jugo do homem. O homem não é... A mulher... O homem não faz jugo para a mulher. É ordem de Deus. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Fala obedecer. E o marido é o cabeça. Ele é a chave. Ele é que toma a decisão. Ele que defende você. Ele é o responsável da casa. Ele é o responsável das finanças. Ele é responsável do bom andamento dentro da casa. Ele é que paga as contas. Será que é pecado a mulher ajudar o marido? Não. Não. Se a mulher trabalha, ela pode também contribuir. Óbvio. Se é uma só carne, um pensamento. Andarão dois juntos, se não tiver em comum acordo, ou seja, tem que haver o mesmo diálogo, o mesmo pensamento, o mesmo desejo. No versículo, olha só, cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O corpo aqui é a igreja, é o membro do corpo. Corpo, igreja, sou eu. Juntos somos membros do corpo de Cristo. Então a igreja junta é o corpo de Cristo. Então Cristo é o cabeça da igreja. Então tem hierarquia. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Fala de liderança. Cristo é submisso a Deus. O homem é submisso a Cristo. E a mulher é submissa ao marido. Isso é ordenança de Deus. No versículo de número 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, dominada na obediência,
assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido, ou seja, obediente. Tudo é conversa. Se você não conversar, se você não tiver um diálogo dentro do seu matrimônio, não vai dar certo. Vai tudo de água abaixo. Tem que haver o respeito, tem que haver o diálogo. Você tem que entender que no reino de Deus existe pontos importantes, fundamentais, que você não pode infringi-lo. É inviolável. O homem é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça do homem. E Deus é o cabeça de Cristo. Deu para entender? Então, assim como Cristo, olha só, no versículo 24, de sorte que, como a igreja está sujeita a Cristo, falando eu e você, ó, assim também as mulheres, as casadas, sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Olha só. No versículo 25, olha agora o mandamento para o marido. Você, marido, ame sua mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está falando de desgaste. Você sentir a dor. Ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Tá? Então, ame a sua esposa. O amar aqui não está falando só de sexo, não. Está falando de companhia, atenção, estar junto, companheirismo. Você sai na rua, né? Você não sabe se a mulher é casada ou não. Por quê? O homem está lá na frente e a mulher atrás. Hoje parece que a mulher tem vergonha de dar a mão ao marido e o marido tem vergonha de dar a mão à mulher. Ambos não andam de mão dadas. Então, isso mostra que não está havendo uma comunhão plena debaixo da autoridade de Deus. Né? Nós estamos debaixo da autoridade espiritual de Deus. Então o homem precisa entender que ele precisa amar sua esposa. Aqui está fazendo uma comparação. É como se você fazer aqui uma reflexão, uma meditação. É como se você está olhando Cristo, que olha para a igreja, ele ama a igreja, ele deu a vida pela igreja. Cristo não morreu na cruz do Calvário, não foi crucificado. Então você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, por ela se entregou. É como se você estivesse dando a vida à sua esposa. No versículo 26, ó, versículo 26, pois para a santificação, olha só, vamos repetir o versículo 25, vós marido, amai vossas mulheres, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela, para santificar, limpar com a lavagem da palavra, da água pela palavra. Quando fala água, fala a palavra. Então, Jesus santificou a igreja, purificou a igreja pela lavagem da água pela palavra. Então, está falando palavra para você viver a palavra. A base é a palavra. Tá? A base é a palavra. Tá? A base é a palavra. Aqui está falando de matrimônio. Matrimônio, uma aliança. Aqui está falando de um acordo, um compromisso. Um juramento. De você ser fiel, ser honesto. E aqui a palavra está dando alguns detalhes. O seu casamento ir bem, você precisa amar sua esposa, você que é marido. O seu casamento ir bem, esposa, você precisa sujeitar, obedecer seu marido. Não é que ele é o seu dono, não. O marido não é dono da mulher
nem mulher é dona do marido. Por isso que a palavra de Deus precisa ser examinada todos os dias, refletida e meditada. Vamos lá? Versículo 27, olha só. Para apresentar a si mesmo, a ele mesmo, igreja gloriosa, aqui está falando da glorificação, arrebatada, quando houver o arrebatamento da igreja, sem mácula, mancha, nem ruga, defeito, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então aqui é outro ensinamento profundo. Quem ama a sua mulher, ama o seu corpo, ama a si mesmo. Assim, e a mulher que se sujeita ao marido, ela também ama como se ama a si mesma. Né? Mulher gritar com o marido, cala a boca, quem manda sou eu, estou trabalhando agora, eu faço o que eu quero, a roupa é minha, eu uso a roupa que eu quero. Não, vou usar essa roupa, pronto. Aí o marido fala para a mulher, essa roupa está decotada, essa roupa está transparente, eu comprei com o meu dinheiro. Mulher nunca pode humilhar o marido, nem o marido humilhar a mulher. Aqui fala de amar a mulher e a mulher obedecer ao marido. Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, está falando o corpo. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Isso, se você fizer isso aqui, no versículo já está dizendo, porque ninguém, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustentando como também o Senhor, a igreja. Então é obediência. O que desgasta hoje o casamento é a rotina. A rotina. O que é rotina? Rotina é um veneno, né? É um veneno diário, onde o marido entra dentro de casa e não dá um beijo na esposa, onde quando o marido chega em casa, a esposa não pergunta ao marido como foi seu dia, como é que foi seu dia. É isso aí. Um cuidar do outro. Casamento é isso. Um cuida do outro. É bonito, né? Ver as pessoas olharem você, ver o respeito, ver que vocês vivem, não vivem de aparência, né? Porque hoje muitos relacionamentos é um relacionamento fictício. Na prática, um dorme no sofá, ou dorme num quarto separado, e lá fora anda de mão dada, diante das pessoas, numa festa, num aniversário, né, num shopping. É como se vai tudo vir maravilha. Quando chega dentro de casa, um vai no quarto, o outro vai para o outro vai para a cama, e não tem aquela interação de um cuidar do outro. E aqui a recomendação é obedecer. Mulher, sujeita a seu marido. Marido, ama a sua esposa. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, ele se preocupa. Assim como a mulher precisa se preocupar com o marido precisa se preocupar com a mulher também. Seja no momento de saúde, seja no momento de uma enfermidade, seja no momento de uma fartura, seja no momento de uma escassez. Ambos estão no mesmo barco. É como se você e a tua esposa estivesse numa navegação em alto mar. Um pega o remo do lado direito, o outro pega o remo do lado esquerdo. Não pode remar contra a maré.
tem que remar a favor. Se você falar mal do seu esposo, se você não honra seu esposo, se o esposo não honra a sua mulher, está faltando isso aqui. Quando a esposa fala mal do marido, ela é desobediente. Por isso que a mulher precisa orar, o homem precisa orar, o homem precisa examinar sempre as escrituras. É isso aqui, ó, que traz músculo. É isso aqui que traz substância, tutano, proteína para o casamento. Mulher obedecer ao marido e o marido amar a esposa. E entender que você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou para santificar ela, purificar ela pela lavagem da água com a palavra. Essa é a síntese. Jesus, ele quer que você viva bem no seu matrimônio, mas quer que você obedeça a palavra. Quando você obedece a palavra, você está dentro do centro da vontade de Deus. Aqui, para finalizar, versículo 30, porque somos membros do seu corpo, do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. A minha esposa é membro do corpo de Cristo. Então tem que haver o quê? Uma unidade, harmonia. Versículo 31, ó, porque por isso, olha só, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, ou seja, a sua família, seu pai e sua mãe. Acaba. Casou, a responsabilidade do seu lar é seu. Não é do seu pai nem da sua mãe. É você que tem que trabalhar, é você que tem que prover a sua casa. Para esse negócio de pai ter que sustentar filhos que casou. Não, você tem que trabalhar. Nada de sugar a aposentadoria do seu pai, que já está cansado, já está aí com a cabeça, cabelos brancos, e a sua mãe cansada. Já imaginou? Deixará o homem pai e mãe, ou seja, você vai se desprender, você não vai ter mais aquela cobertura do pai e da mãe. Agora a responsabilidade é sua. Tudo que seu pai fez por você, você agora vai fazer com a sua esposa. Seu pai casou e teve você, criou vocês, não é isso? Só que ele se desprendeu de seus avós. E ele construiu a sua casa, a sua família, e agora construiu a sua vida. E aqui deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, fala casamento, e serão os dois uma carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, está falando vós, os dois, marido e mulher. Ó, cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então essa aqui foi uma palavra que Deus me deu nessa manhã e eu quero trazer para vocês, né? Você que é casado, você que trata mal a esposa trata mal você, fica aquela guerra, aquela briga, né? Então, até a oração de vocês, ela é impedida de ser respondida. Deus escuta, mas não responde, porque está havendo uma divisão. E divisão não é de Deus, tá bom? Então, fique com essa palavra aí. Amigo do Kawai, compartilhe, divulgue para seus amigos. Isso, fala. Mas quando chegar na sua FOIU aí, divulgue. Queria que você me seguisse, queria que você comentasse, queria que você curtisse, compartilhasse, tá bom? Assim eu farei
também os vídeos de vocês. Um abraço, fica com Deus, amém.